Bem, queridos, a paz em Cristo a todos. Mais uma vez, é um prazer ter você de novo conosco aqui em nosso podcast Arca Missionária, alusivo ao nosso 20º Congresso de Mulheres da IEADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, na presidência do nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena. E conosco aqui a convidada especial, uma das preleitoras do nosso congresso, a jovem Carolina Policarpo, da AD Braz em Bertiorga, São Paulo. Carolina, seja bem-vinda, à paz do Senhor, viu? A paz do Senhor, pastor Trajano, é um prazer estar com vocês nesse podcast abençoado e mais um ano nesse congresso abençoado. Mais um ano, né? Mais um ano. Esse é o teu... Segundo ano. Segundo ano, né? Segundo agora, ano. claro, todo ano tem o seu diferencial, né? Sim. E já chegando na nave do templo, já vendo as congressistas, qual foi a experiência tua em ministrar aqui no 20º Congresso? Eu acho que a atmosfera aqui do Congresso de Irmãs em Abreu Lima é uma atmosfera de milagre, né? As irmãs, elas não vêm para brincar, elas vêm com fé. Com fé. Coisas pequenas a coisas grandiosas, elas acreditam que Deus é capaz de acreditar elas em fé. Então, a atmosfera é a atmosfera de milagre, de resposta, de renovo. E a gente só vê isso aqui. É diferente, né? É diferente, o clima é diferente. E a gente percebe no testemunho, quando se dá a oportunidade às irmãs no devocional, para o relato, né? Sim. Elas falam de milagres, mostram as fotos, né? Mostram os Sim. exames. E é interessante que não é só as irmãs que estão aqui de forma presencial, também virtualmente, muitas mandam mensagem, comunicam, falam que foram agraciadas. Exatamente. Por esse ambiente de milagre. Como tu enxerga isso também? Eu enxergo manifestar de Deus através da fé que elas expressam nos testemunhos aqui, alcançando lugares e mulheres que estão a quilômetros de distância daqui e desejam estar aqui. Então, Deus de perto também é Deus de longe. Então, são fés que se unem nesse propósito, são corações que se unem nesse congresso, porque a aparelhagem que fica assistindo numa transmissão chega a ser muito maior do que o número de pessoas que estão dentro do templo. Sim. Então, é um culto dentro de casa e um culto dentro do templo. E aí o céu se move. Não tem como não se Glória mover. a Deus. Nesse ambiente de fé, de adoração, né, existe uma ação de Deus, né? O céu se move. O céu se move. E é interessante, Carolina, que a gente percebe, não tem como também o pessoal da estrutura, do apoio, a gente trabalha na técnica, né? A gente também é impactado por isso, é muito impressionante, né? Não tem como, esse ambiente nos contagia, é muito bom. Sim. Somos edificados através do que é falado aqui, né? Porque, assim, uma coisa é você ouvir sobre alguém falar um testemunho. Outra é você viver um testemunho e falar, ano que vem eu vou lá para contar. Então, esse ano, a determinação de quem veio a primeira vez, quem está assistindo a primeira vez, ou quem não recebeu o milagre ainda é, se o Senhor fizer esse ano, eu tenho fé para ir lá contar. E acontece. Aí, no próximo ano, tem muitas aqui falando, no passado eu falei, o Senhor usou missionária para pregar, o Senhor usou pastor para pregar, e o Senhor me falou através da palavra, através de um testemunho que ia fazer, e fez. Então, realmente, a atmosfera é uma atmosfera de milagre. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Carolina, compartilhe um pouco como foi o teu processo desde receber o convite da irmã Roberta Lucena com a irmã Iracite passar o tema, esse processo da elaboração do caminho para a palavra. Conta pra gente como foi isso. Eu acho que o tema desse ano é um tema muito sensível, né? É um tema assim muito cheio de detalhes, porque o florescer envolve muitas coisas. Tempo de florescer, né? Sim. Então, dentro da palavra, do contexto bíblico, não apenas no Salmo 92, que é o tema desse congresso, mas também tendo a base aí com o florescer, o frutificar, nós vemos várias histórias, várias mulheres, vários homens, em vários tempos, que floresceram, que frutificaram, que não quebraram em tempos difíceis. E nós estamos aqui no meio de um ano, o primeiro semestre já foi, nós estamos aí entrando no segundo semestre do ano de 2024, e um tema para falar sobre florescimento no meio de um ano, onde para muita gente começou muito difícil, assim como para mim, creio que todos que vão ouvir esse podcast também, começou um ano muito difícil, muito conturbado. Começou, eu vou contar em detalhes, né? Creio que as pessoas serão edificadas com algo que o Senhor fez na minha vida no começo desse ano. E o Senhor, ele, na verdade, me curou de leucemia no início desse ano. Então, pregar hoje sobre frutificar e florescer realmente foi muito difícil, né? O Senhor, milagre, né? Milagre. O Senhor falou como foi elaborar a mensagem. Realmente, trazer uma mensagem de eu não vou quebrar, mas eu vou florescer,
para quem passou um processo desse, é muito difícil. Então, a mensagem, primeiro, ela começa na gente. Ela passa por aqui para depois chegar no ouvido de alguém, no coração de alguém. Então, isso eu sempre tenho para mim. O peso da mensagem, quer seja o pastor, a missionária, que vem para um congresso numa dimensão espiritual, como é Abreu e Lima, realmente a pessoa tem que ter um suporte ali para suportar em Deus, porque não é fácil sentir a preparação. Porque tem muita gente que pensa que a gente só chega aqui e prega, só chega aqui e canta, só chega aqui. Mas, na verdade, existe um antes, existe um durante e existe um depois. Então, é só o Senhor mesmo para nos sustentar aí nessa preparação para estarmos aqui, mas é gratificante. Glória a Deus, é lindo e eu já estou na expectativa, né? Glória a Deus. A você que está em casa, assim que terminar esse bate-papo nosso aqui com a Carolina Policarpo, você acessa aqui, está na descrição do vídeo, a mensagem na íntegra. Você pode, que se assistiu, assista de novo, compartilha, deixa teu like, comenta, porque certamente todos nós seremos edificados. Já dentro você falou de alguns personagens do teu testemunho de vida, que o testemunho, ele glorifica a Deus, ele edifica a nós mesmos, né? Edifica Sim. o próximo, que gera fé no coração. Sim. Além disso tudo, qual foi o viés? Qual é a questão que a gente chama dentro do contexto hermenêutico, a aplicação desse tema? Qual é o teu viés nessa linha? Hoje, a minha aplicação será foi sobre José. Né? Eu acho que José foi alguém que traz para a nossa vida como experiência o frutificar, o florescer em vários âmbitos da vida. Né? É na casa de Jacó, é na casa de Potifar, é dentro do cárcere, é no palácio e no governo. Então, nós vemos um rapaz que começou frutificando na casa do pai e acabou frutificando no governo de uma nação. Então, é sobre estar em lugares diferentes, mas debaixo de uma palavra poderosa que nos faz frutificar, independente do que estejamos passando. Então, hoje, o meu respaldo na direção do Espírito é a vida de José. E eu creio que muitas pessoas receberão, assim como eu, o efeito dessa palavra poderosa. Eu creio. Carolina, claro, às vezes é muito difícil a gente tirar alguns momentos específicos durante um trabalho tão abençoado, Sim. né? Um trabalho, um contexto e um ambiente de milagre. Mas o que você destacaria desse 20º Congresso de maneira específica? Eu sempre acompanhei o Congresso de Abreu e Lima, né? Desde que sou muito nova, hoje eu tenho 28 anos, mas o Congresso aí já está no seu 20º ano. Então, há anos já eu acompanho. E eu sempre amei, né? E ver de perto é outra coisa. Uma coisa é você assistir em casa e outra coisa é você estar aqui no templo. Eu amo o início do culto. Porque o início do culto é a parte que as irmãs fazem a fila do testemunho. E isso, para mim, é fantástico. Eu amo a palavra, eu amo como, às vezes, é o mesmo texto, a mesma palavra, e o Senhor usa de maneira diferente, traz uma conotação dali, traz uma aplicação dali, falando sobre a mesma coisa. Os louvores que são entoados, mas a hora do testemunho, para mim, é incrível. Porque, assim, é um prazer de falar que o Jesus fez. É um prazer de mostrar, de trazer foto. Agradecer, de agradecer. Às vezes é uma coisa tão simples para alguém, sabe? Uma coisa tão simples. Às vezes agradecer por ter feito uma inscrição. Sim. Mas é uma gratidão de estar aqui, de vestir a camisa, de estar aqui com as irmãs todos os dias durante a semana, que isso constrange a gente. Porque às vezes é uma coisa assim tão supérflua para alguém. Ai, estou indo para a igreja. Mas às vezes tem um aqui que deu tudo para estar aqui. Às vezes pensou que não poderia. Então, para mim, dentro do Congresso de Abreu e Lima, para mim, o que eu amo mesmo é a filhinha do testemunho que faz ali. Eu acho fantástico isso. É maravilhoso. Carolina, você falou que tem 28 anos de idade, já se mostra uma jovem, e eu falava aqui com a Ana Clara, em entrevistas anteriores, né, com ela e com algumas mulheres que passaram por aqui, essa geração nova Sim. de jovens que são levantados por Deus. Aí fiquei curioso, como é que surgiu essa chamada de Deus na sua vida para ministrar, para ser usada como instrumento de Deus em nossa nação? Na verdade, existem chamados de Deus que eles são revelados sob pressão, né? Debaixo da dor. Tem gente que Deus chama porque é vocacionado àquilo, porque sempre fez parte daquilo, sempre teve um desejo daquilo. Eu nunca pensei que eu ia pregar. Eu sou da igreja desde que eu me entendo por gente, né? Cresci na igreja, fui de criança, fui de adolescente, fui para a mocidade. Então, a minha vida inteira foi na igreja. Só que eu nunca tive essa visão de pregação. Eu cantava, eu ajudava, eu até cuidei já de criança em salinha, fazia tudo na igreja. Sempre envolvida na igreja. Mas nunca pensei que eu ia pregar. Resumidamente aqui, minha mãe passou por um processo cirúrgico quando eu tinha 14 anos.
E o pós-operatório dela foi muito difícil. Irmã Márcia. Sim, a minha mãezinha que está ali, irmã Márcia. Ali. Sim, ela passou um pós-operatório muito difícil. A cicatriz, na verdade, começou a fazer abscessos na barriga dela, né? Criou-se buracos na barriga dela. Era uma coisa muito dolorosa e muito difícil de ver. E o pastor na igreja, na época que já descansa no Senhor, ele começou uma campanha baseada em Joel 2, o dia da proibição. Ele falou assim, Deus me falou para a gente fazer 30 dias de jejum, em Joel 2, o dia da proibição. Nós vamos ficar 30 dias sem TV, sem internet, só jejuando e orando e apresentando causas impossíveis, porque Deus vai fazer. Tu era jovem nesse momento, nesse período? 14 anos 14 eu tinha. Anos. Adolescente, né? Adolescente. E eu entrei nessa campanha por ela de 30 dias. E no meio da campanha, né, eu sempre gosto de falar isso pro jovem e toda oportunidade que eu tenho, eu sempre fui da igreja, como eu disse, mas eu nunca tinha vivido algo assim tão poderoso em Deus. A minha primeira visão sobre o mundo espiritual eu tive com 4 anos. Eu vi Jesus curar minha avó de leucemia, com 4 anos de idade. Eu vi Jesus no quarto da minha avó curando ela. Só que assim, a minha mãe sempre foi envolvida com o círculo de oração. Então ela sempre me levou, mas eu nunca tinha vivido a tua experiência. A minha experiência. Então, no meio desses 30 dias de jejum, eu entrava debaixo da cama dela para orar, nesse período de 30 dias, e eu entrei nesse dia, nessa madrugada, eu me lembro que era 3h15 da manhã, e de repente eu orando, falando assim, Senhor, se o Senhor tem recebido a minha entrega, né, apesar de eu ser nova, inexperiente, e eu estou colocando o meu coração nisso aqui, se o Senhor está recebendo esse propósito, me dá um sinal, entra na minha casa e muda a situação. Pastor Trajano, eu lembro que eu estava desbruçada, né? Eu estava com meu rosto no chão e quando eu olhei entre os meus braços, né? Eu vi como que se fosse uma fagulha de fogo naquela escuridão. E essa fagulha dançava assim. E, de repente, começou um clarão no meu quarto e eu ouvi uma voz que eu nunca mais vou esquecer. E essa voz falou assim para mim, você me convidou a entrar na sua casa e eu estou entrando nessa madrugada e mudando a situação. Eu me tremia debaixo da cama. O poder daquela manifestação, daquela voz, eu não conseguia me controlar. Eu tremia, eu fiquei assustada com o que eu estava vivendo. E aí, no dia seguinte, minha mãe fazia 3 meses que não levantava. No dia seguinte, ela levantou e pediu café. E ela falou assim, hoje eu quero ir para o congresso das irmãs na nossa igreja. E nós não tínhamos carro, nós fomos andando muito longe, né? A igreja, a gente foi andando, chegamos atrasados, a igreja lotada. Eu arrumei um lugar para ela e fiquei de pé do lado do bebedouro, né? E, de repente, tinha uma irmã do meu lado. E o Senhor tomou a boca dessa irmã e falou assim para mim, às 3h15 dessa madrugada, eu entrei na tua casa e você estava debaixo da cama da tua. E você disseste a mim, Senhor, se o Senhor tem recebido a minha entrega na minha adolescência, me dá um sinal. Estou te dando eu hoje esse sinal. Por causa da tua entrega por ela, estou te entregando o ministério da palavra. A partir de hoje, você falarás com autoridade nessa terra e eu te usarei. E daquele momento em diante, pastor, eu nunca mais parei de pregar. Não foi fácil, porque o Senhor falou para mim que Ele estava me dando o dom da sabedoria. E, assim, uma moça de 14 anos receber o ministério da palavra dentro de uma pressão que eu estava, era muito difícil. Ninguém ia acreditar em mim. Ninguém ia acreditar em mim. Então, de repente, o Senhor, né, no meio daquela profecia, usou a irmã ainda para me dizer, quando você chegar na sua casa, você vai fazer prova de mim. Você abrirás a minha palavra e como algo poderoso eu farei na tua mente, você entenderá o sinal que eu te dou. Quando eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia, caiu Jeremias 18. Pastor, quando eu conto isso, tem gente que não acredita, mas essas coisas do céu é para quem é espiritual. Não adianta contar. Jesus mesmo disse, não dá para lançar pérola aos porcos, não dá. Eu falo todas as vezes que assim, eu abri a palavra e quando eu abri, eu senti um estralo dentro da minha cabeça, algo se deslocou. Quando eu li, eu comecei a entender o contexto, eu comecei a entender o capítulo, eu já comecei a decorar quem era o pai, quem era o filho, qual era a aldeia, qual era a cidade, qual era o rei, qual era o ano. E eu senti como se uma presença fosse me enchendo, me renovando, porque eu fui batizada com o Espírito Santo com 11 anos. Desci as águas com 11 anos. No dia que eu desci as águas, eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo sempre foi presente na minha vida, só que até então eu nunca fui cheia de autoridade para falar. Eu era muito tímida, extremamente tímida. Então, eu falo assim, né, para resumir aqui, que o ministério da palavra, na minha vida, ele veio sob a pressão.
mas eu digo que foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Glória a Deus. Eu não sei viver sem pregar. Eu não sei viver sem falar de Jesus. A minha vida é essa. O ministério dá sentido para mim. O pregar dá sentido para mim. É muito difícil. É muito trabalhoso para uma moça e principalmente para uma mulher, né? Porque quando a irmã ela é casada, né, ainda existe um respaldo em alguns lugares que ela vai. Sim. Agora, uma moça solteira com 14 anos começar a pregar é muito difícil. Me chamaram de aventureira, que eu não tinha futuro, que eu era fogo de palha, que logo ia passar. Então, é sob pressão que eu fui crescendo, sabe? Sob pressão. Mas eu vou falar para o Senhor, pastor Trajano, foi gratificante ver o mover de Deus em todos esses anos. Esse processo para florescer, né? Processo para florescer. Não foi fácil, mas foi gratificante. E eu vejo nos seus olhos, isso aí é singular em você, a emoção, né? Sim. O desejo de falar em Cristo e da palavra e relatar o que Deus fez na tua vida. Sim. E eu sei que a tua vida, o teu ministério, o teu testemunho serve como combustível, glórias a Deus, para as vidas que estão em casa, muitas adolescentes, jovens, Sim. mulheres que estão sendo impactadas por aquilo que você está relatando aqui. Amém. Eu louvo a Deus por isso, viu? Louvo a Deus Amém. por isso. Então, vamos lá. Estamos chegando ao final. Eu vou liberar você, né? Sim. Para a questão do congresso. Mas, hoje, atualmente, para você, mesmo sendo uma jovem, qual é o maior desafio? É muito difícil, às vezes, fazer um recorte da mulher cristã, da jovem cristã hoje. E como ela vai vencer isso, esse desafio? Eu acho que a moça cristã, a mulher cristã, quando ela é posicionada no reino, ela é superestimada, né, pela sociedade. Porque eu, né, e creio que muitas outras já ouviram, que às vezes a gente tem que tentar outra vida, do que pregar, do que cantar, do que fazer alguma função dentro do reino, que isso não é para nós. Só que quando eu enxergo dentro da Bíblia, Maria, noiva, desposada, sendo uma moça, né? Porque, às vezes, a mídia, ela tenta vender para a gente a Maria já sendo uma mulher experiente, recebendo a anunciação do anjo Gabriel. Sim. Só que Maria era desposada, o texto fala isso. Então, ela estava num contrato de noivado. Sim. Então, era uma moça ainda. E, de repente, ela recebe uma palavra sobre um futuro grandioso, sobre gerar algo em Deus muito grandioso. O peso da responsabilidade. Sim. Então, não é apenas sobre Maria aceitar, como ela disse para o anjo, eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim. Mas é a sociedade aceitar. E prova disso é que a Bíblia vai dizer que o próprio José, noivo de Maria, vai tentar colocar nela essa questão de superestimar. Não, é impossível isso ter acontecido. É impossível você viver isso. É impossível, não, aconteceu alguma coisa. Só que aí o próprio Deus se revela a José dizendo, volta, fique com ela, entendeu? Revelando, trazendo à tona o que ela estava carregando. Eu estou nesse negócio. Exatamente. Então, para a mulher que às vezes vive essa questão da superestimação do ministério, do reino, Deus sempre tem os seus meios de mostrar que Ele é na nossa vida. Maria não teve que se preocupar com nada, porque quando o anjo disse que o Espírito Santo faria essa obra, não era apenas sobre uma criança ser gerada, mas era sobre o contexto que gerava Maria ali. Então, era o Senhor que cuidava, era o Senhor que mostrava, era o Senhor que conduzia. Então, moça, mulher que ouve essa palavra, a nossa certeza dentro do reino de Deus tem que ser essa. Se o Senhor nos chamou para gerarmos coisas poderosas em Deus, você pode ter certeza que Ele cuida de todo o contexto que te cerca. Eu não sei se talvez você está ouvindo isso e está dizendo, Carol, eu estou vivendo sob pressão, ninguém acredita em mim, ninguém acredita na minha chamada, só que Deus está dizendo a você através dessa palavra, acredita naquilo que eu liberei sobre a tua vida, porque só basta a gente acreditar. Crer. E a gente acreditando é o que vai, pastor Trajano. Debaixo da vontade de Deus. Debaixo da vontade de Deus. Crendo sempre. Eu quero deixar você à vontade, Carolina. Sim. Deus tem te usado de forma poderosa para deixar uma ministração para o nosso público em casa. É claro que a grande maioria do nosso público são mulheres, Sim. né? Mas existem homens, adolescentes, jovens ouvindo. Mais uma vez, fique à vontade para deixar a sua saudação final e direcione uma palavra para o nosso público. Amém. A palavra que eu deixo aqui para a meditação de vocês, ela está baseada também na questão do tema do congresso aqui nesse ano, do 20º congresso aqui de Abreu e Lima, sobre florescer, né? Nem sempre nós viveremos dias difíceis, ciclos fáceis, situações favoráveis. Mas quando nós acreditamos que estamos debaixo de uma palavra, isso é o nosso maior respaldo para que a gente floresça independente do lugar.
Talvez você está passando por um processo na saúde, nas finanças, na família, no casamento, no espiritual, mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que o lugar que o justo floresce é na casa do Senhor. Então, Davi, quando ele canta essa canção dizendo que o justo floresce na casa do Senhor, ele estava trazendo a evidência que de tudo que ele passou, perseguições, afrontas, falta de credibilidade, ele ainda foi capaz de cantar e dizer: eu floresci como um justo na casa do Senhor. Então, tenha certeza disso, que o Senhor chamou você para florescer nesse tempo, independente do cenário que você está passando. Para terminar aqui, digo a você, se for necessário, Deus muda todo o cenário, mas Ele não altera nenhuma das palavras que Ele liberou ao teu respeito. Creia nisso, que você vai viver coisas poderosas e grandes em Deus. Deus te abençoe. Querida, muito obrigado por sua participação, viu? Amém. Está aberto aqui o convite para outras oportunidades. Eu que agradeço, quero agradecer aqui, aproveitar essa oportunidade ao pastor Roberto José, a nossa irmã Iraci, a nossa irmã Roberta, essa família querida demais, que o Senhor continue sustentando essa família, essa igreja, todos vocês aqui, que Deus possa abençoar. E tenha certeza, né? Essa semana foi abençoada, mas na próxima semana também vai ser de vitória. Não perca esse congresso, você que está em casa, você que está aqui, faça seu propósito, porque com certeza você vai viver milagres. Deus abençoe vocês. Obrigado. Eu que Deus agradeço. abençoe você, sua família, a sua mãe, irmã Márcia, Amém. a todo o povo ali da tua congregação em São Paulo, que leve a nossa saudação em Cristo Amém. para todos. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado Deus abençoe. também. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária, alusivo ao 20º Congresso de Mulheres da nossa igreja. Deixa o seu like, compartilha, comente, para que mais vidas sejam edificadas através desse conteúdo. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.